Bom dia. Bom, hoje é mais um dia que temos para estudar sobre resgate e hoje especificamente o nosso estudo ele fala sobre os diversos tipos de pessoas que precisam ser resgatadas. E um pouco diferente dos outros dias em que parece que a ideia era sempre estar incluindo a gente no meio desses resgatados, desses que precisam do resgate. Hoje a ideia, me parece, é falar um pouco dessas pessoas que tanto sonhamos ver aqui entre nós. Eu quero ler então, como costumeiramente, alguns textos que temos de introdução. O primeiro deles é Lucas 15, de 8 a 10. Aquele que quiser ler pode ficar à vontade de ler para nós, por favor. Lucas 15, de 8 a 10, por favor. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrar? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria da presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ok, o próximo então, Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa. Muito bem. Salmo 127, de 3 a 5, por favor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Muito bem. Isaías 8, 18. Aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. E 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecidas, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. E Jeremias 31, 3. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. E 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos ama primeiro. Me parece que, não por coincidência, mas muito bem selecionados, os textos de hoje são quase todos entre a página 193 e 196, me parece, no livro Parábolas de Jesus, uma referência muito direta à parábola da dracma perdida, que foi o primeiro texto que lemos aqui, quando uma mulher que tinha uma moeda perdida e ela acende a candeia e revira toda a casa até encontrar, e quando encontra convida as amigas e faz uma grande festa. E vocês sabem muito bem que ali entre as parábolas dos perdidos nós temos a parábola da ovelha, temos a parábola da dracma, temos a parábola do filho pródigo. Então cada um desses representando um tipo de perdido diferente. E quando falamos da dracma, é aquele que está perdido, mas não sabe. E o que tem de gente perdida e não sabe, até relembro que estudamos lá no primeiro dia, é um tipo de pessoa que pensa que está vivendo uma vida muito boa, tranquila, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu acho que sou uma boa pessoa, não preciso de tudo isso que você diz aí, ou então eu não sou tudo isso que você está dizendo que nós somos, pecadores. Eu acho que eu não sou assim porque sou uma pessoa boa. É o famoso perdido sem saber. Essa é aquela moeda que está ali, está perdida e nem sabe que se perdeu, não sabe o caminho de volta, enfim, está perdida e desconhece disso. E é interessante quando a Ellen White vai comentando, e você vai vendo aí logo embaixo está escrito assim: familiares não salvos.
ela diz assim: se você tem um familiar, se você tem um filho que está perdido, não cesse, não pare, continue atrás. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu não faço mais nada pelo meu filho que saiu da igreja, eu não faço mais nada pela minha filha que está afastada, pastor, já não há mais o que fazer, o que dá para eu fazer, eu já fiz, então eu não faço mais nada. Lavei minhas mãos. Eu já cansei de ouvir isso. Lavei minhas mãos. E Ellen White fala assim: olha, se na família um filho não estiver consciente da sua condição pecaminosa, acenda a candeia, vai atrás, não desista, continue, não pare. Porque se nós que temos a consciência do que é e o que não é em relação a pecado, conhecemos o nosso próprio pecado e temos a consciência de que tem alguém ali perdido e não vou atrás, não acendo a candeia, não vou em busca do pecador, afinal de contas, você acha que ele vai se dar conta de que está em pecado? Ontem nós vimos, o pecador ele não tem barreiras para o pecado, ou ele não entende a sua condição pecaminosa por si só. E é por isso que nós temos que ser esse instrumento que vai atrás. E Ellen White ainda diz mais que a salvação dos filhos, ou daqueles que estão fora dos caminhos de Deus, muito pesa sobre os nossos ombros. E é por isso que não é à toa que muita gente cita aquele texto de Ellen White que: mães, se você tem o teu filho longe da igreja, nunca deixe de orar pelo seu filho. Porque nos últimos dias Deus enviaria anjos para ir atrás daqueles filhos que estavam perdidos. E quantas mães se apegam nessa promessa e oram pelo filho: Senhor, manda um anjo, manda o teu Espírito Santo para ir tocar no coração daquele filho. E quantas histórias eu já ouvi falar de filhos dizendo assim: ah, pastor, me cortava o coração chegar tarde da festa e ver minha mãe ajoelhada orando por mim. Ah, pastor, quantas vezes eu achava que eu estava bem na vida, curtindo e tudo mais, e quando eu menos percebi, eu estava de volta na igreja, porque minha mãe orava. Agora, recentemente, eu me deparei com um caso de um rapaz que acabou se afastando e achava que vida boa era essa vida lá fora, e ele teve um sonho com a volta de Jesus, do nada. E aí ele se despertou de novo e começou a voltar, e quando ele foi saber, a mãe dele nunca tinha deixado de orar por ele. E a mãe dele participava de um projeto Mãe Joelho, Filhos de Pé. E ele voltou. Deus revelou que ele precisava voltar por causa desse sonho com a volta de Jesus. Então nunca desistir. Acho que esse é o segredo. Por mais que você não tenha mais força com suas palavras, as orações são capazes de quebrar barreiras que a gente não tem ideia do que acontece por trás numa batalha espiritual. A gente não enxerga, mas tem coisa acontecendo. Por isso o conselho de nunca desistir, de sempre ir atrás. Ellen White até faz questão de ler aqui um trecho, quando cita Isaías 8,18, quando a gente até leu esse texto aqui anteriormente: todavia os que incorrem em tal desleixo não se desesperem. A mulher que perdeu a dracma procurou-a até achá-la. Quem acabou perdendo ali dentro da própria casa um filho, e perdeu, como a mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, a mulher que perdeu a dracma procurou até achá-la. Trabalhem igualmente os pais para a família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Não pare de procurar, nunca desista. E logo embaixo tem o subtítulo dizendo que todos são preciosos. Não importa quem seja, onde quer que esteja, nunca desista de procurar, porque todos são preciosos. Alguns podem até dizer assim: ah, pastor, mas eu não entendo porque ainda tem mãe que vai atrás de visitar filho em cadeia, o filho fez às vezes horrores e a mãe passa aquela vergonha de estar ali sendo revistada, de visitar o filho. A gente não consegue entender o que é o amor de uma mãe ou de um pai ou de alguém que ama demais aquela outra pessoa e não desiste daquela pessoa por nada. Não importa o tamanho do pecado, e Ellen White fala sobre isso aqui, não importa o tamanho do pecado, quando você entende
que pecador é pecador, que nem você não desiste e sempre vai atrás, e sempre batalha. Não importa, porque todos são preciosos, diz aí o subtítulo. E por fim, aqui no final, fala sobre demonstrar um amor espontâneo. Eu achei interessante uma vez a frase de um professor meu. Ele me dizia assim, a gente discutindo sobre discipulado, e ele dizia assim: João Vitor, hoje nós temos um nicho para trabalhar no mundo em que vivemos, que é um nicho de um mundo carente de amor. Você já percebeu que o mundo hoje ele está cansado de religião, de religiosidade, e quanto mais de religiosidade, sobretudo num país nosso que está cansado de um cristianismo falso, nós temos um mundo cansado de uma religiosidade falsa, aquela religiosidade que prega uma coisa, mas não vive nada daquilo que prega, aquela religiosidade que prega de Jesus, mas está muito longe. Uma vez eu conversava com um familiar meu, e ele dizia mais ou menos isso: quem dera se... E ele nem é cristão e nem crê em Jesus, nem crê no Deus que nós cremos, ele é de uma outra religião. E ele me dizia assim: quem dera se o cristianismo seguisse o Jesus que vocês entendem e conhecem. Porque eu, mesmo sem estar muito assim ligado ao cristianismo que vocês estão ligados, eu sei que o Jesus que vocês conhecem, Jesus foi muito bom. Se vocês vivessem o que Jesus foi, o mundo seria completamente diferente, porque tem uma maioria esmagadora de cristãos. Se o mundo vivesse o Jesus que Jesus foi de verdade, dizia, aí eu não sei se é lenda ou não, mas diz que Mahatma Gandhi chegou a dizer que não se torna cristão por causa dos próprios cristãos. Então o mundo ao nosso redor, ele está cansado de uma religiosidade falsa, mas o mundo não se cansa. Meu professor dizia assim: gente, é muita atenção. Um mundo carente de amor, que a gente precisa oferecer é amor. Viver amor. Você pode perceber que outro dia eu estava lendo uma reportagem, é uma reportagem até bem emblemática, e sempre que a gente vai falar de amor, a gente cita essa reportagem. De uma senhora que ficou 10 anos dentro do seu apartamento morta e ninguém nem sabia, a ponto de a polícia ter que arrombar a porta da sua casa porque deram falta depois de 10 anos. Eu nunca mais vi aquela senhora que andava por aqui, saía para tomar um café da manhã. O que aconteceu com ela? E aí ligaram para a polícia, arrombaram a casa dela, foram descobrir, já tinha 10 anos que a mulher estava morta, não saía mais para tomar café da manhã e tudo mais. E isso me chama muita atenção, porque o mundo hoje ao nosso redor, ele está carente disso, carente de amor. E eu repito aquilo que eu falei logo no início, quando eu comecei a falar sobre esse tema aqui do demonstrar amor. O mundo pode se cansar de religião, mas o mundo não se cansa de amor. O que a gente precisa aí fora é demonstrar o verdadeiro amor que Jesus nos ofereceu, mostrar o que é amor de verdade. E muito disso se passa por viver o discipulado, viver quem Jesus foi. E quando a gente se aproxima com um amor genuíno, um amor espontâneo, aí a gente começa a preencher essa lacuna que o mundo sente falta, de um amor de verdade. Eu até faço questão de ler o texto aí de Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 266. Ellen White diz assim: não precisamos começar por nos esforçar para amar uns aos outros. Só o amor de Cristo no coração é necessário. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o amor verdadeiro brota espontaneamente. Quando a gente começa a deixar de lado aquilo que nós somos e deixa Jesus aparecer, o resto é resto, o resto vai ser consequência. E como eu disse, se o mundo está carente de amor, o mundo está carente de Deus, porque Deus é amor. Que possamos deixar Deus aparecer mais, porque quando Ele aparecer, as coisas vão começar a acontecer. E isso de deixar Deus aparecer é dentro do lar, é nas relações no trabalho, é nas relações amistosas que queremos, quando queremos discipular alguém, enfim. Daniel, levanta a mão. Por favor, por favor. Ao assistir uma mensagem essa semana, percebi que a lógica do reino de Deus não é aquela lógica que a gente vê
transmitir isso com muita tranquilidade, com muita facilidade. Isso é questão do amor. Isso é mais natural, né? Então, assim, aquela de que a gente depende do outro para agir de certa forma não existe no reino de Deus. É sempre estar ligado a Ele que vai ser natural transmitir esse amor. Verdade. Não dependemos do amor do outro para amar os outros. Até porque o amor que Cristo nos ensinou é um amor antinatural. É um amor diferente do que o mundo mostra aí fora, porque o amor do mundo aí fora, ele é muito baseado em trocas. E nós não podemos basear... o amor de Jesus não é baseado em troca. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. A gente nem pensava em Jesus, Ele já nos amava. Ele nos amou primeiro. Então, se a gente quer refletir esse amor de Cristo para o mundo, é deixar Jesus aparecer e amar como Jesus amou. Amar mesmo sem esperar nada em troca. Amar mesmo que o outro não me ame. E quando a gente fizer isso, a gente vai estar preenchendo uma lacuna que o mundo tem aí fora. É um nicho, como o meu professor me dizia, é um nicho que podemos trabalhar abertamente. Amor, amor e amor. E hoje nós temos alguns motivos de oração. O primeiro deles é que o Senhor nos dê disposição para estudar sua palavra diariamente, porque cá para nós tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente não sente vontade nenhuma de ler a Bíblia, tem dia que a gente não sente vontade de orar, e que o Senhor nos desperte mais esse desejo de estudar sua palavra a cada dia, continuar orando pelos nossos 5 amigos, como nós oramos aqui anteriormente, e orar por aquele meu amigo que está afastado da igreja. Só que é interessante, a gente precisa até enfatizar, tem aí na página 20, sempre uma atividade missionária depois dos motivos de oração, tem sempre uma atividade missionária. E a de hoje é informar para os meus 5 amigos de oração que eu estou orando por eles e perguntar se há algum motivo específico de oração que eles querem que a gente ore e tudo mais. Não adianta só orar, fala lá para o amigo, eu estou orando por você já tem uma semana, queria saber, tem algum motivo especial que você gostaria que eu orasse por você? Eu imagino que aí já é um dos primeiros passos que podemos demonstrar amor por essas pessoas, esses nossos 5 amigos. Então, a gente vai terminar hoje, eu não quero terminar nem fazendo um apelo, perguntando quantos querem amar de verdade, não. Mas que a gente saia daqui com um pensamento voltado para isso. Demonstrar amor pelos perdidos que estão lá fora e, como diz o título de hoje, o resgate dos perdidos, que possamos de fato experimentar isso lá fora na prática, nesse dia, já começando por nossa atividade missionária de hoje, que é dizer para os nossos 5 amigos, estou orando por você, tem alguma coisa especial que eu possa orar por você? Vamos terminar agora orando e pedindo ao Senhor que ajude a gente a experimentar isso na prática no dia de hoje. Vamos orar por isso? Fecha os olhos, vamos orar. Nosso Pai, bondoso Deus, nos ajude, ó Deus, a experimentar um amor na prática. Tem tanta gente que nós amamos e que ainda está lá fora perdido, assim como nós um dia também estávamos, assim como nós ficamos muitas vezes durante nossa caminhada cristã, precisando de resgate. Só que, diferente de nós, tem gente que nunca nem ouviu sobre isso que nós já conhecemos. E nós queremos, ó Deus, demonstrar um amor que Jesus já demonstrou por nós para pessoas que estão lá fora. Quem sabe pessoas que ainda estão como a dracma perdida, nem têm consciência de que estão lá perdidos. Nos ajude, Deus, a permitir que Jesus apareça e nós diminuamos. Que enquanto Jesus estiver aparecendo, o nosso caráter caia por terra e o caráter amoroso de Jesus possa sobressair sobre o nosso. E que essa lacuna que o mundo precisa preencher, que é o amor, nós possamos estar dispostos a preenchê-la. Estamos à tua disposição para que isso aconteça, que possamos ser o amor que o mundo precisa, levar Deus às outras pessoas, porque Deus é amor, o Senhor é o próprio amor. Estamos à tua disposição para isso, e que durante esse dia possamos experimentar isso na prática. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para você, que Deus te abençoe.